Olá, galerinha, meus brothers e sisters, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Tiaguinho. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vamos com mais uma aulinha? Vou falar para vocês hoje, galera, sobre as funções inorgânicas, né? Vou começar a explicar, vou falar sobre ácidos, tá? Nessa aula eu vou falar sobre definição, tá? Equação de ionização e classificação. Numa outra aula a gente vai falar de nomenclatura, tá bom? Vamos lá então, galera? Sejam bem-vindos aí para mais uma aulinha. Galera, de acordo com Arrhenius, né, que é a teoria mais antiga, né, conceito de ácido, teoria de Arrhenius, ácido é toda substância composta, né, que em solução aquosa, seja em água, solvente polar muito forte, ioniza, liberando como único cátion o íon H+, tá? Então a gente chama de íon H+, ou vocês podem encontrar em exercícios, galera, ao invés de encontrar H+, vocês podem encontrar o termo H3O+, que é a forma correta, né? A forma simplificada de H3O+, é o H+, que aparece nos exercícios. Esse íon H3O+, é chamado de íon hidrônio ou hidroxônio, ok? Então, resumindo, ácido é toda substância que em água, em solução aquosa, ioniza, liberando H+, ok? Não esqueçam, tá? Ácidos são compostos moleculares, ionizam. O que é ionização? A formação de um íon. Bases e sais dissociam. O que é dissociação? Separação de íons já existentes. Tá? Então, ácidos ionizam, ok? O íon vai ser formado depois que colocar em água, beleza? Então, vamos fazer a equação de ionização. O que é isso? Quando um ácido é colocado em água, ele ioniza, essa é a equação de ionização. Vamos lá? Então, se você colocar o HBr em água, você pode colocar a setinha em cima da seta, que é o mais comum. Todo ácido, ó, vai quebrar, a água vai quebrar, vai liberar o quê? H+. O que sobrou é o ânion. O que sobrou? Br-. Tudo bem? Essa é a equação de ionização. Essa é a forma simplificada. A forma correta, na verdade, é uma reação entre HBr e H2O. O ácido não libera H+, esse H+, vai para a água. E o H2O, que recebe mais um H+, se transforma em H3O+. Então, H3O+, sobrando Br-. H3O+ é a forma mais correta, né? Simplificadamente, a gente representa H+. Tudo bem? Então, você pode representar assim ou a de baixo. A forma mais usada é a de cima, tudo bem? Bom, agora esse daqui, ácido sulfúrico, é um ácido que tem o quê? 2H+. Então, pera um pouquinho. Se é um ácido, né, começa com H, vai liberar H+. Tá aqui. Quantos? Ó, 2H+. Tudo que sobra é o ânion. Então, tira o hidrogênio. O que sobrou? Sobrou SO4. Qual é a carga do SO4? É o número de H+. Se aqui foram 2H+, nós vamos ter o SO4 menos 2. Tudo bem? Por quê? Porque ó, H+, quando você junta com o SO4 menos 2, as cargas têm que cruzar. Então, esse 2zinho, ó, ele vem para cá. Então, esse 2 do lado do H+, ele veio lá de cima, é a carga do ânion. Beleza? É isso aí, galera. Olha o próximo ácido. H3 começa com H, né? Com exceção da água, né? Começa com H, é um ácido, porque a água começa com H, mas não é ácido. Então, libera H+. Quantos? 3H+. Beleza? O que sobrou? PO4. Então, tudo que sobra é o ânion. PO4, o quê? Se aqui foram liberados 3H+, PO4 menos 3. Ok? Beleza? Essa é a equação de ionização. Formação do íon em água. Vamos lá. Galera, as principais características aí dos ácidos, né? Eles têm sabor azedo, um exemplo clássico, limão, vinagre, que é o ácido acético. Ok? Bom, não esqueçam, né? Se você, indicador de ácido base, a fenolftalina é um indicador deles. A fenolftalina em meio ácido, ela fica incolor, em meio básico ela fica rosa. Então, os ácidos deixam a fenolftalina, né, incolor, ok? Bom, óbvio, todo ácido, não esqueçam, todo ácido neutraliza uma base. Essa reação é chamada reação de neutralização. Eu tenho um videozinho no YouTube para vocês também assistirem. Uma reação de neutralização.
Então, todo ácido neutraliza uma base, ou toda base neutraliza um ácido, formando sempre sal e água, ok? E, óbvio, na matéria de pH, todo ácido tem um pH menor que 7. E quanto mais baixo for o pH, mais ácido. Ok, galerinha? Vamos lá. Vamos ver agora a classificação dos ácidos. A primeira classificação é em relação se o ácido tem ou não oxigênio na estrutura. Ok? Então, olha lá, galerinha. Então, olha lá. Nós temos... Opa, peraí. Então, nós temos, galera, em relação a... Nós vamos ver essa classificação é se o ácido tem ou não oxigênio. Então, todo ácido, né, se ele não tiver oxigênio na molécula, né, se a estrutura, né, se o ácido não tiver oxigênio na sua fórmula, ele é classificado como um hidrácido. Já se ele possui oxigênio, independente dos valores, ó, por exemplo, se você tiver HClO, um oxigênio, né, 4, 3, não importa o número. Se o ácido tem oxigênio, ele é classificado como um oxiácido. Essa classificação é bem tranquila, ok? Se tem oxigênio, é um oxiácido. É classificado como um oxiácido. Se não tiver, é classificado como um hidrácido. Beleza? Só apagar aqui. Isso. Beleza? Vamos lá. A próxima classificação, galera, em relação ao número de elementos que esse ácido é formado. Então, por exemplo, olha esse ácido aqui, ó. Um H, né, Br. Então, ele é formado por 2 elementos. Então, ele é composto binário. Tá? Ah, professor, mas aqui tem 3, ó. 2H e 1E. Não, 3 átomos. Aqui é o número de elementos. Então, nós temos o elemento H e o elemento S. Elemento é cada letra maiúscula. Ó. Elemento H e elemento S. 2 elementos, binário. Olha esse ácido aqui, tem o H, o C e o N. 3 elementos. Então, ele é um composto ternário. Olha aqui, ó. HSO. Beleza? 3 elementos. Um ternário. E se ele for formado por 4 elementos, ele é quaternário. Ó. HCNO, ácido ciânico. Ok? Beleza? Tranquilo, galerinha? Vamos lá, então. Vamos dar sequência aqui. Agora, galera, nós vamos classificar os ácidos em relação ao número de hidrogênios ionizáveis. O que é esse tal de hidrogênio ionizável? É aquele hidrogênio que é liberado em solução aquosa, né? Então, só lembrando aqui com vocês, tá? Se você pegar, por exemplo, o HCl e jogar em água, ó, é uma ligação covalente. H tem 1, Cl tem 7. Então, vamos lá. Ó, o H compartilha 1 aqui, certo? Quando joga em água, a água quebra essa ligação. O H perde o seu elétron, sai na forma de H+. O Cl ganha, fica Cl-. Então, esse hidrogênio que ioniza é chamado hidrogênio ionizável. Ok? Então, se o ácido libera um único H+, ele só tem um hidrogênio ionizável, ele é um monoácido. Tudo bem? Tudo bem, galera? Então, olha lá. HCl, HF. Professor, CH3CO, daqui é um ácido orgânico, tá? Olha a estrutura dele aqui, galera, ó. CH3, C dupla O, OH. Ele é um ácido carboxílico. A H ligado a C não ioniza. Em ácidos que tem oxigênio, só ioniza H ligado a O. Que a diferença de eletronegatividade, né? Se você comparar aqui, ó, com cloro, Brisk, pH. A diferença de eletronegatividade, né, entre H e O é bem grande. Então, há uma tendência muito forte em quebrar essa ligação e liberar o íon. Ok? Então, nos ácidos que tem... Daqui é um ácido orgânico. Então, H ligado a O, ele tem um só. Então, ele só libera esse H+. Ok? Nossa, professor, H3PO2... Galera, já já vou falar dele para vocês, tá bom? Vou fazer até um asterisco aqui, ó.
Já já eu vou falar desse, tá bom? Galera, então é o seguinte, né? Agora se o ácido liberar em água 2H+, ele é um diácido, olha lá, H2S vai liberar 2H+, H2SO4 vai liberar 2H+ também, ok? Se ele liberar 3H+, ele é um triácido, né? Olha lá, 3H+, ó, 3H+. E se ele liberar 4H+, ele é um tetrácido, né? Aqui, ó, 4H+, 4H+, ok? Galera, olha que interessante. Tá vendo essa estrutura do H3PO3? Vou puxar um gancho para vocês aqui, ó. P3 oxigênios, 3 Hs. Ó. Olha o problema, galera. Olha que interessante. Uma dativa, tá? Se você analisar essa estrutura, essa dativa ficou feia, né, gente? Vou tentar fazer de novo aqui. Eu sou péssimo para desenhar. Então, dativa mais bonitinho. Pronto. Olha o que acontece, galera. Esse H está ligado a O. Então, quando você joga em água, ele ioniza. Esse também ioniza. Esse aqui, H, está ligado a P. Ele não ioniza. Então, esse ácido, embora tenha 3 Hs, ele libera em água apenas 2H+. Então, cuidado com esse carinha. Cuidado com esse carinha aqui, tá bem? Ele tem 3 Hs, mas só ioniza 2. Então, ele é um diácido. Ok? Não esqueçam. A maioria dos ácidos é só ver o número de H+ que ele tem, né? Os ácidos inorgânicos. A exceção é esse H3PO3 e o outro, galerinha, é esse H3PO2. Por quê? Olha a estrutura dele. 3 Hs, mas olha a estrutura dele. Olha o que acontece. Ele tem 3 Hs, galera, mas H ligado a O é um só. Os outros 2 H estão ligados a P. Não ioniza. Então, embora ele tenha 3 Hs, ele só ioniza um, só tem um H+. Por isso que ele é um monoácido. Não esqueçam, tá bem? Então, se você pegar os demais ácidos, H2SO4, é só ver o número de H+, que ele tem, é o número de hidrogênios ionizáveis. Menos o H3PO3 e o H3PO2. Belezinha, galera? Vamos lá. Dando continuidade na nossa aula, então. Olha lá. E para a gente encerrar também, eu vou falar sobre força dos ácidos, ok? Nós temos, né, a força está ligada ao quanto o ácido ioniza, né? Tem ácidos que você joga, cada 100 moléculas que você joga em água, 90 ioniza, 90 quebram, liberando H+. Tem ácido que cada 100 moléculas que você joga em água, só 4, 3 ionizam. Então, libera poucos íons H+, é um ácido fraco. Tudo bem? A primeira parte, galera, é meio decoreba isso daqui, tá bem? É meio decoreba. Então, o que acontece? Para os hidrácidos, né, não esqueçam, quem são os fortes? Instituto Brasileiro de Clonagem. A gente brinca essas frases para memorizar, beleza? Beleza? Moderado, ou alguns autores chamam também de semiforte, tanto faz. Fechou, HF. E os demais? Os demais que mais aparecem é H2S e HCN. Então, eu até brinco, ó, Instituto Brasileiro de Clonagem fechou no segundo sábado de carnaval. Então, Instituto Brasileiro de Clonagem, fortes. Fechou, moderado ou semiforte. Os demais, ou seja, segundo sábado de carnaval, são fracos. Ok? Os hidrácidos. E os oxiácidos, ácidos que têm oxigênio, galera? Como que a gente faz para ver se ele é forte, fraco ou moderado? A gente calcula o X. O que é esse X? É o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se esse X der zero, ele é fraco. Ó, então, um oxigênio menos um hidrogênio, quanto vai ser o X? Ó, um oxigênio menos um hidrogênio ionizável, X é zero, ele é fraco. Se o X der 1, ele é moderado. Olha lá. 4 oxigênios menos 3 hidrogênios ionizáveis. Mas isso não é exceção? Não, H3PO4 não.
Cuidado com H3PO3 e H3PO2. Tá? 4 menos 3, 1. Moderado, ok? Se o X der 2 ou maior que 2, ele é forte. Olha esse daqui, ó. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios ionizáveis. 2. Olha esse carinha, galera. HClO4. 4 oxigênios menos 1 hidrogênio. X deu 3, então mais forte ainda. Ou seja, 2 ou maior que 2, ele é forte. Beleza? Ah, professor, e aquele carinha, vamos lembrar? Ó, e o H3PO3? Ó, qual seria o X? Número de oxigênios, 3, menos, cuidado, olha no slide anterior, ele tem 3 hidrogênios, mas ele só ioniza 2. Então, 3 menos 2, ele é 1, ou seja, ele é moderado, ele não foge a regra, normal, ó. X deu 1, moderado. Também não esqueçam. E o outro, vou fazer aqui em cima, ó, H3PO2. Quanto dá o X? Tem 2 oxigênios menos 3 hidrogênios, mas ionizáveis, que é H ligada a O, é um só. 2 menos 1, 1, ele também é moderado. Beleza? Não esqueçam, tá joia? Qual é a exceção? Ou seja, não obedece à regra. É o ácido carbônico, por quê? Se você calcular o X, ó, 3 menos 2 dá 1. Teria que ser moderado, e não é. Tá? Ele é o ácido presente nos refrigerantes, ele é fraco, não esqueçam. Tá bom? É isso aí, galera. E uma outra observação, se aparecer em exercício, mas isso daqui é da química orgânica. Esse é o ácido acético, o ácido vinagre, é um ácido que tem carbônico. Todo ácido orgânico é fraco, não tem nada de oxigênio, menos hidrogênio, nada disso. Todo ácido que tem carbono orgânico, ele é fraco, beleza? Galera, uma outra forma também da gente falar sobre a força de ácidos é pelo grau de ionização, ou seja, o quanto esse ácido ioniza, é o chamado alfa. Como que a gente calcula? Isso é calculado na prática, ninguém tem que decorar grau de ionização, tá bom? Bom, como que você calcula o grau de ionização, galera? Simples, simples, simples. Ó, você pega o número de moléculas ionizadas e divide pelo total de moléculas que você dissolveu. E aí, é óbvio, né? No caso aqui, como a gente fala em porcentagem, no caso aqui, a gente fala porcentagem, esse valor aqui você multiplica por 100, tá bom? Se esse grau de ionização, porque a gente é dado em porcentagem, se o grau de ionização for menor que 5%, ou seja, cada 100 moléculas, menos de 5 ionizaram, o ácido acético é um exemplo. Cada 100 moléculas que você joga do ácido acético em água, em torno de 2 apenas, 2, 3, o que acontece? Vão virar íons. Nossa, professor, e as outras 97 e 98? Vai ficar na forma de molécula não ionizada. Ou seja, o caráter de um ácido é pela quantidade que tem ionizado, é pela quantidade de H+ livres na solução. Tá bom? Então, se esse grau de ionização for menor que 5%, ele é um ácido fraco. Se o grau de ionização estiver entre 5 e 50, ele é moderado. Se ele tiver um grau de ionização maior que 50, ou seja, mais de 50% das moléculas ionizaram, ele é forte. Ah, tudo bem? Ele não vai jogar exatamente 5 e 50, tá? Geralmente ele joga valores abaixo de 5, ele nunca vai, a gente fala maior igual aqui, mas ele nunca vai dar esse valor aqui, 5, que pega os dois. Mas o correto é aqui, ó, é menor que 5, fraco. Entre 5 e 50, moderado, e maior que 50, forte. Ok? Então, olha um exemplo, galera, onde é cobrado isso daí, ó. O ácido acético é importante, ácido orgânico que apresenta baixo grau de ionização. Em solução aquosa, constitui tempero conhecido pelo nome de vinagre. De cada 1000 moléculas dissolvidas, apenas 13 sofrem ionização. Então, vamos calcular o alfa? É o número de moléculas ionizadas, 13, pelo total de moléculas dissolvidas. 1000. Nossa, olha isso. 0,013.
Vamos multiplicar por 100 para a gente dar o resultado? 1,3%. Ou seja, olha esse ácido, vou até só colocar aqui para vocês, CH3, C-O, OH. Ele vai liberar H+, e vai sobrar o ânion acetato. Galera, olha que interessante. Opa, perdão. Olha que interessante. Deixa eu apagar. Ó, de cada 1,3%, ou seja, cada 100 moléculas que você coloca em solução aquosa, apenas 1,3 viram H+. O restante fica na forma de molécula não ionizada, ou seja, é um ácido que tem um grau de ionização abaixo de 5%, portanto, um ácido fraco. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera, da aula. Próxima aulinha vamos falar de nomenclatura. Tem duas formas de nomenclatura. Vou mostrar as duas e vocês escolhem. Beleza? Vou fazer 2 vídeos diferentes. Abraços, bons estudos e fiquem com Deus.